bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia do Acorda com Jesus. Bom dia, vamos acordar com a palavra de Deus. Bom dia você de perto, bom dia você de longe. Olha aí, o galo já está cantando e nos anunciando. Começou um novo dia para vencer, um novo dia para aprender, um novo dia para caminhar por fé, em nome do Senhor Jesus. Você aqui do sertão, da cidade de Glória, você de Poço Redondo, você aqui, de pertinho, de Canindé de São Francisco, assentamento Canadá, você de Monte Alegre, Itabaiana, todos esses lugares aqui ao redor, Dores, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você lá da cidade de Socorro, de Aracaju, Santa Rosa de Lima, terra dos meus pais, você que é também de Riachuelo, você que é lá no povoado de Pedra Branca, um povoado muito abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, um lugar muito lindo. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje vai pegar fogo, Nós estamos avançando aqui na palavra de Deus, no livro do início de tudo, que é Gênesis, e quanta experiência, quanta orientação de Deus, quanta direção de Deus, desde que o Senhor disse, haja porção seca, haja a divisão entre as águas. Quantas coisas aconteceram depois que Ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, e da costela Ele tirou a mulher. Quantas coisas, E tudo isso aqui nos ensinando. Ontem foi impressionante, o que Deus nos ensinou ontem. Mas hoje já temos um novo capítulo, uma nova jornada com a descendência de Abraão, Até chegar a nossa história tem muita coisa, Mas com a descendência de Abraão aqui, nós já vamos começar hoje com a vida de José. Preparado para aprender, porque muita coisa que José passou. Depois de vendido, chegou até a casa de Potifar. Glória a Deus. Bom dia, irmão Almir, a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmão Roberto, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se é Ilamar aí, bom dia. Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Deus é bom o tempo todo. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 39. A jornada de fé, porque teve que ser de fé, do José. Nós vamos começar uma jornada um pouco longa, e essa jornada, meus irmãos, a gente começa a entender que tudo estava fazendo sentido. Tá vendo como Deus não perde o controle? Deus não perde o controle da nossa vida, Às vezes parece que a gente está esquecido, parece que tudo, mas Deus ali, até porque Deus tinha feito uma promessa com Abraão. Amém? Seja bem-vinda, irmã Silvânia. Quem for entrando aí, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo... Eu coloquei 39, isso mesmo. Pensei que eu tinha colocado capítulo 30.
Vamos lá, em nome do Senhor Jesus, para a gente orar daqui a pouquinho. Vamos lá. Versículo 1. Na minha Bíblia tem um subtítulo. Hoje nós vamos ver como foi a jornada dele lá na casa de Potifar, né? Ele foi vendido lá no Egito. Então diz aqui, olha, 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos israelitas que tinha levado lá. Então os ismaelitas que compraram o José, né, lá da mão dos seus irmãos, levaram e venderam, né, por um alto preço. Com certeza ele foi vendido pelos irmãos com preço de banana, porque os irmãos só queriam o quê? Queriam despachar o José, queriam se livrar do José. Já os ismaelitas queriam ganhar dinheiro, né? Então eles não perdiam. Então conseguiram vender José por um alto preço aqui para o eunuco de Faraó. Versículo a seguir. E o Senhor estava com José. Notem bem isso. Quem que estava com José o tempo todo? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, então, o dono dele naquele momento, que era o Potifar, ele começou a observar o quê? Que o Senhor estava com ele, né? Por quê? E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então, veja, irmãos, como vale a pena ser uma pessoa de Deus. Amém? Como vale a pena ser uma pessoa de Deus. Bom dia, paz do Senhor, irmão Valdir. Por quê? Porque tudo, essa é uma promessa de Deus, né? Tudo que nós colocar lá em Deuteronômio 28, a gente vai chegar lá. Tudo que você colocar a sua mão vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai possuir. Por isso que nós precisamos entender que se nós formos fiéis ao Senhor, se nós formos pessoas íntegras, né? Se nós seguirmos aqui a palavra do Senhor, vai estar conosco a bênção. Mas também se nós quisermos ao contrário, né, a maldição, aí a pessoa tudo que ela faz dá errado. É desse jeito. Então, ele começou a ser observado, né? Esse jovem é interessante, né? Está aqui como o meu escravo, como meu servo, e tudo que ele faz, né, é abençoado, multiplica tudo que ele faz, todas as ideias que ele tem. Porque quem é do Senhor, irmãos, Deus sempre dá ideias, dá estratégias, né? Então, vamos lá. Aí diz aqui a palavra do Senhor, versículo 4. José achou graça aos seus olhos, né? E servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então, ele passou a ser uma pessoa de confiança. Então, as pessoas de Deus, elas precisam entender, amém? Que nós temos que ser pessoas de quê, irmão? De confiança. Quem é de Deus é uma pessoa realmente que quer agradar, não é o homem. O José, em nenhum momento, ele queria agradar Potifar. Ele só queria fazer o que era certo. Ele só queria agradar a Deus. Até porque, né, ele já estava ali como escravo. Então, ele não podia nem fazer algo para ficar pior. E aí, irmãos, tudo que era de Potifar ficou sob responsabilidade de José. E aconteceu que, desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha,
o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. A primeira vez que, há muitos anos atrás, que eu comecei a estudar Gênesis, aí eu falo assim, tudo coisa que eu lia que era bom, Senhor, eu quero ser assim. Tudo que eu fizer, eu quero a sua bênção, né? Aonde eu estiver, seja no campo, seja, né, na cidade, eu quero ter a tua bênção sobre a minha vida, amém? Olá, irmã Ademir, irmã Senira, sejam bem-vindos. Aí nós estamos no versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Entregou tudo na mão de José. Ele não dava conta de nada. Por quê? Porque o José já tinha sido provado e aprovado. E as coisas só multiplicavam. Então nós precisamos, irmão, você precisa ser essa pessoa que anda com Deus, que as pessoas confiam em você, que as pessoas colocam ali, né? Você pode ter a conta bancária da pessoa que você não vai mexer naquilo, porque não é seu, né? Você é só um administrador. Deus nos deu essa confiança de sermos administrador aqui na terra. Então nós temos o dever, né, de ser essa pessoa íntegra. E aí, irmãos, né, ele só era servido. E José era formoso de aparência. Vai começar sobre... Estava muito bom, né? Era formoso de aparência e formoso à vista. Vai começar. Vai começar, né? Estava tudo muito bem. Versículo 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Eita, começou o problema de José, né? A esposa de Potifar, ela se engraçou pela beleza de José, né? Pela beleza, ele tinha uma beleza interior e uma beleza exterior. E essa mulher começou a se engraçar e ela queria partir para tudo aquilo que não podia, né? Aí no versículo 8, porém, ele recusou e disse, a mulher, e respondeu, né? E disse a mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, né? Nada era proibido ali para José, senão a ti, porquanto tu és sua mulher, né? Tu és sua mulher, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então ele falou assim, como é que eu vou fazer um negócio desse? Eu sou o homem, né, que está sobre tudo, depois do meu senhor, né, depois de Potifar. E como é que vou pecar contra Deus, né? E vou fazer um papel desse com meu senhor? Então, o José era uma pessoa, meu irmão, consciente, porque essa Potífera, né, essa mulher de Potifar, ela não devia ser feia, irmão. Ela era mulher, né, do homem que servia ao rei. Então essa mulher devia ser uma mulher muito linda, vistosa, muito bem cuidada, né, muitas joias, embora José não se importasse com isso, né? Porque as mulheres aonde o José veio não tinha adereços, né? Mas ela era muito bem, né, cuidada. Será que ele não era um homem de Deus, né? Será que ele não era um homem de fibra? Com certeza que esse homem era assim, um homem agarrado ao Senhor.
para não querer. É claro que ele poderia até ter o físico, né? Ter desejado, a mente, a caraminhola poderia até ter vindo, mas ele estava ali, firme com Deus, resistindo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e às suas tentativas, para ele fugir. Só que a mulher de Potifar aqui não tá, ela estava terrível, ela não queria fugir. O que aconteceu? No versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Então os servos da casa não estavam ali, né? José estava só e foi fazer a parte dele. E ela lhe pegou, com certeza foi uma armadilha feita por ela, né? Ela deve ter arquitetado tudo para nesse dia só estar o José lá na casa e ela poder dar o bote, né? Porque a serpente é desse jeito, ela prepara, né? Ela prepara a armadilha. Então a Bíblia mostra aqui para nós, né? No versículo 12 agora, quem está chegando aí, versículo 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, o que ela fez? Chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxeram-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa, ou seja, até que Potifar chegasse, né? Veja que, né? Que mulher, né? Recomeçaram os problemas de José, né? Recomeçaram a perseguição, né? Em toda a vida de José se levantava, primeiro eram os irmãos, foram os irmãos, e agora a Potífera, né? Potifera, porque a mulher não valia nada. E ela criou essa situação. E no versículo 17, então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. Ou seja, ela jogou toda a culpa no José, né? Você trouxe para dentro de casa aquele que veio envergonhar a minha vida, veio envergonhar a minha casa, esse servo hebreu, né? Por quê, irmãos? Porque o José, ele tinha alta escala, né? Ele era uma pessoa que tinha alcançado graça diante de Potifar, mas ela queria acabar primeiro com a reputação de José. O inimigo é bem assim, irmão, ele é astuto. Quando você quer fazer tudo na direção de Deus e está fazendo, então ele não acha meios na sua vida para lhe destruir, porque você está firme na rocha, né? Porque você não quer denegrir o nome do Senhor. E não é só denegrir o nome do Senhor. Você tem a sua integridade, você tem a sua paz interior. E aí o que o inimigo cria?
uma situação para tentar denegrir, né, você, a sua reputação, para que as pessoas que lhe têm, né, como uma pessoa responsável, lhe tem em uma alta, né, condição, ele quer lhe derrubar de lá, né? Isso é no seu trabalho. Você faz o seu trabalho, você faz com honestidade, amém? E muitas vezes o inimigo vai levantar uma pessoa para querer colocar dúvida nas outras pessoas, né? E isso acontece muito com quem tem um sentimento de inveja, né? Você está vendendo alguma coisa, né? E você compra as coisas certas, no lugar certo, de maneira lícita, e as pessoas, né, os invejosos, eles ficam assim, como é que ela está prosperando, né? Como é que ele está prosperando num tempo desse, né? Como é que ela faz as coisas assim, tudo certinho? Não, alguma coisa, deve ter alguma coisa aí, deve ter alguma situação aí. Vai ver que o material não é de qualidade, então vai querer tirar a tua reputação. Isso qualquer um de nós. Olha, tudo que está aqui na Bíblia, irmãos, né? É claro que tem coisa que está amarrada em nome de Jesus, né? Mas nós vamos vendo nas situações corriqueiras, né? Pessoas querendo te denegrir, querendo puxar o seu tapete, né? Querendo, e principalmente se ela faz aquilo, né? Principalmente, irmão, se ela rouba, ela sempre vai falar pro outro assim, honesta nada. Olha, quer ver uma frase, né, que eu abomino? Mas todo mundo faz. Aí eu falo, não, todo mundo não, porque o mundo é cheio de gente boa e de gente ruim. Amém? Eu não posso responder pelos outros. Eu posso responder por mim. Eu sei que eu não faço. Mas o inimigo, ele vem assim, ele usa a pessoa, né? Mas todo mundo faz, você não faz. Todo mundo tira, você não tira. Todo mundo mente, você não mente, né? Fuja desse todo mundo. Epa, encontrou, você está de frente de alguém que nem é do mundo, que do mundo jaz o maligno, né? E nós temos que manter a nossa integridade, irmãos, né? Custe o que custar, fale a verdade, ande na verdade, compre, pague, amém? Né? Aonde for, só faça negócio naquilo que você pode botar o pé, não pode botar o pé, deixa lá, no tempo certo vai acontecer, em nome do Senhor Jesus, amém? Por quê? Porque a nossa reputação, né, tem tudo a ver com a reputação de Cristo. O que você fizer de errado, né, você que conhece a palavra de Deus, aí não vamos falar, né, olha ali, olha, né, a vendedora, vamos falar assim, olha a crente, olha a crente mentindo, olha a crente roubando, olha a crente, olha, fiz um negócio com um crente, eita, crente caloteiro, misericórdia, amém? Então, no versículo 18, diz assim, e aconteceu que levantando eu a voz e gritando, ela contando para o marido, né, bem convincente, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, né, que ela soube até convencer, chorou, fez aquele teatro todo. Aí o que aconteceu? Que lhe falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então, né, o Potifar acreditou, e é sempre assim, né, porque essa mulher, ela não deve ter feito, tentado com José, ela já deveria ter esse hábito, porque, meu irmão, quem tem essa reputação duvidosa, já sabe, né, é artista mesmo. E aí, queridos, o Potifar,
de uma hora para outra, por isso que a gente precisa ponderar. Isso aqui é exemplo para nós, você precisa ponderar. Existem sempre os dois lados, né? E a gente, às vezes, aquela pessoa que está contando a história para a gente, aí tem gente que vai tomar partido. Não tome partido algum, precisa ponderar, precisa observar, né? Mas ele não, ele na hora ficou lá, meu amor, eu trouxe isso, tem que ver as duas partes aí, como é que começou essa história, mas ele não fez isso, né? Até porque não era para ser assim. Mas diz aqui que a ira dele se acendeu contra quem? Contra José. E o senhor de José o tomou e o entregou à casa do cárcere. Olha aí, foi para a prisão. Misericórdia, né? Mudou todo o quadro, né? Por algum bom tempo ele estava ali livre, fazendo a sua, né? Cumprindo com os seus deveres, e de repente aquela mulher criou aquela situação. E aí você pode pensar, se você estivesse ali no lugar de José, talvez você está passando alguma situação em que a pessoa quer te prender ali. Aí a pessoa pensa o quê? Ah, não, Deus não existe. Deus não está comigo. Não é possível. Se Deus estivesse comigo, ele tinha me livrado. Nunca duvide do seu Deus. Fale a verdade, ande na verdade, amém, irmãos, né? Faça o que é certo. Aí, por fazer o que é certo, é claro que o inimigo vai criar situações, mas uma coisa a gente nunca pode duvidar. Você pode estar passando o maior problema do mundo. Nunca duvide que Deus está com você. Porque Satanás, ele só quer essa nossa confissão negativa. Deus me abandonou, Deus não está comigo. Se Deus estivesse comigo, eu não estaria vivendo isso. Por isso que muita gente sai da presença do Senhor, por isso que muita gente sai da igreja, né? Deus está comigo o tempo todo, confesse, né? Deus está comigo, os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. O Senhor é a minha justiça. Comece a declarar para você mesmo: o Senhor é minha justiça. O Senhor está julgando essa causa. O Senhor, o olho que tudo vê, não deixa nada impune. Vocês viram lá o que aconteceu com Judá, né? A Tamar iria ser ali queimada viva. Mas Deus deixou? Não deixou. Amém? Então, a sua vida, a minha vida está na mão de Deus. Desde que a gente decida andar pelos caminhos retos. Desde que você decida agradar a Deus, andar, aí o Senhor está contigo, né? Agora, quando você decide fazer algo que não agrada a Deus, ele só vai cruzar um pouquinho as mãos para ver como é que vai ficar, até você clamar. E se arrepender e clamar, tá bom? Então diz aqui a palavra do Senhor que ele foi encerrado, né, no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere, ou seja, na prisão. Versículo 21, para quem está chegando aí. O Senhor, porém, estava com quem? Eita glória! Diga bem alto aí na sua casa. Com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade. Aleluia. E deu-lhe graça aos olhos de quem? Do carcereiro mor. Então, toda prisão tem aquele chefe da guarda, chefe do cárcere. E ele começou a observar a José. E José achou graça. Olhe, é uma oração que nós precisamos fazer, né? Quando você for resolver alguma questão, por exemplo, né? Meu Deus, que eu ache graça diante do Senhor e que eu ache graça diante daqueles que vão resolver o meu caso. Amém? Senhor,
que eu ache graça diante do Senhor, que eu ache graça diante dos clientes. Você precisa, porque quando você acha graça, né, aquela pessoa quer te beneficiar, aquela pessoa quer te ajudar. Amém? Então, o José, ali onde ele entrava, o próprio Deus fazia com que, né, as pessoas de autoridade achasse, né, olhasse para José e achasse graça, né, via alguma coisa diferente em José para querer o quê? Ajudar. Isso é a mão de quem? É a mão de Deus. Amém? E o carcereiro mor, versículo 22, entregou na mão de quem? José. Olha, então José, ele tinha uma unção maravilhosa, que era de governo, que era de líder. Amém? Isso é muito importante, né? Por quê? Porque José, mesmo com toda essa situação, ele era equilibrado. Olha, quem é de Deus, irmão, não é desequilibrado, não. Tem gente que é desequilibrado, tem gente que tudo que vai fazer, né? Se algo saiu, né, do controle e não saiu, se algo não está agradando, a pessoa sai né, como diz, sai do salto, né, roda a baiana, sergipana. Irmão, quem é de Deus tem autocontrole. Quem é de Deus, né, precisa pedir a Deus todos os dias: Senhor, me dê sabedoria. Sabedoria. Quem é de Deus, né, está ali acontecendo a situação, ele tem ali uma palavra de direção. Então, ele recebeu, né, da mão do carcereiro, o José, ele recebeu ali, irmãos, né, como se fosse um alto posto. Então, diz aqui, olha, o carcereiro mor entregou na mão de José, né, todos os presos, todo mundo se rendeu ali a José, que estavam aonde? Na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Então, o que José fazia, irmão? Ficava ali murmurando, reclamando, descontrolado, xingando, né? Eu não sei o que eu fiz a Deus. Até essa mulher de Potifar, né, fez isso, fez aquilo. Não, irmãos. Vida que segue. Senhor, eu não sei porque isso me sobreveio, mas mesmo aqui, neste lugar, eu vou fazer o meu melhor. Tá certo? Não importa onde você esteja. Não importa. Às vezes você tá... Alguém quer ir no hospital, né? Alguém quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ficar doente. Nem isso. Mas de repente você tá ali no hospital, meu irmão. Aí você vai ficar igual os outros, né? Com cara feia, mesmo na dor, irmão. Com cara feia, xingando a Deus. Não, irmão. Você vai fazer o seu melhor, né? Cumprimentar todos que entram. Agradecer pela gentileza, né? Tá ali lhe furando. Tá ali lhe dando a injeção, mas tá fazendo o trabalho dele, né? É enfermeiro, é técnico, tá ali fazendo o trabalho dele ou dela. Bom dia, aquele sorriso, né? Eita, hora boa, né? Ai, meu Deus, que Deus... Ah, que Deus, Ele coloque graça aí na sua mão para não doer. E vai fazendo o seu melhor, irmão. Você vai ser conhecido naquele setor, né? Poxa, o paciente ali do leito e tal. Nossa, gente boa, né? Tá ali passando lá uma situação, mas tá sempre com um sorriso, sempre cumprimentando. Cumprimenta, irmão, cumprimenta, abençoa. Porque você não está ali por acaso, não, né? Deus quer salvar alguém ali. Deus quer que você abençoe alguém ali. Amém, irmãos, né? Nós temos que deixar boa impressão. Agora a pessoa está lá, aí está lá no pronto-socorro,
né? Tá lá no meio dos escarnecedores, reclamando. Não vai adiantar nada, meu irmão. Não adiantava o José estar aqui no cárcere brigando, reclamando, xingando, maldizendo. Não, irmãos. Povo de Deus, vamos aprender, meu irmão. Dias de festas, dias de luto. Mas nós somos de Deus. Tem um propósito para todas as coisas. Amém? Né? Então seja você lembra assim, eu sou de Cristo. E aí, irmão, você vai sentir até menos dores, viu? Em nome de Jesus, vá por mim. Experiência própria. E vai achar graça, porque aquelas pessoas vão estar sempre ali, ó, né? Parecendo que você é a rainha, e é mesmo, né? Porque nós somos, né? Nós somos filhas e filhos do rei. Então, aí os súditos vão ali, vão lembrar de você, né? Não reclama da comida, não. Só fala assim, poxa, ai meu Deus, acho que eu vou passar fome, que isso aí eu não como mingau, né? Uma vez aconteceu isso, quando eu estava no hospital. A moça veio de noite com mingau, eu não como mingau, irmão, desde pequeno não como mingau. Aí eu fiz aquela carinha assim, eita querida, eita, hoje é mingau. Misericórdia, Jesus. Eu vou ficar com chazinho mesmo. Quando chegar o chazinho, eu tomo. Aí você sabe o que ela fez? Né? A enfermeira, a enfermeira não, a pessoa que cuida da alimentação, entregou tudo e todo mundo, mas foi lá procurar alguma coisa. Olha, eu trouxe aqui um Danone, um iogurtezinho, né? Com outra coisa lá. Eu trouxe aqui, será que você vai gostar? Aí eu achei aquilo um amor, irmão. Eu falei assim, nossa, a senhora se preocupou comigo? É porque você não comeu mingau. Aí eu fui procurar alguma coisa que tinha. Eita Deus, o Senhor é bom, hein? Amém, irmãos? Eu tenho que ser sábios. E aí, pra gente terminar o de hoje, né? Com muitas bênçãos que Deus está entregando pra gente aqui. Então, o José não era... Outra coisa, não seja preguiçoso não, irmão. Tem gente porque tá passando luta, ou tá no emprego que não gosta, assim, não está no emprego, numa posição que não está à sua altura, né? Mas Deus sabe. Deus está tratando o vaso. Deus está quebrando o vaso. Às vezes Deus tira você de um lugar maior, coloca você num lugar menor. Não está, irmãos, né? Não, sabe, Deus está te dando a oportunidade de mostrar de quem você é filho, de quem... Então, às vezes a gente só quer estar, né? A gente vê isso no meio dos levitas, né? No meio de pastores, no meio de gestores, né? De empresa, se ele for mudado de cargo, se ele for para uma situação inferior, ao invés daquela pessoa mostrar que tem Deus na vida dela, que Deus colocou ela ali para crescer, para abençoar, né? Deus, ali é onde você está, você vai, né? As pessoas vão te conhecer, né? A pessoa fica reclamando. E José, não, ele foi trabalhar, vá trabalhar que é melhor. Vai causar um grande resultado, porque a nossa vida está na mão de quem, irmãos? Na mão de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Assim estava de José. Último versículo do dia, diz aqui, versículo 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Porquanto o Senhor, né? Risque bem na sua Bíblia, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor o quê? Prosperava. Eita, eu amo isso, irmãos. Mesmo no cárcere, mesmo no lugar de humilhação, mesmo no lugar inferior, o lugar era sujo, irmãos. Pense
era cadeia, era sujo. Estavam ali as pessoas que foram acusadas, né? Justas e injustamente. Mas ele ali, irmãos, né? Tinha o favor de Deus, né? Tinha o favor de Deus e tudo que ele fazia prosperava. Irmão, quando eu li essa palavra aqui, meu Deus, então hoje eu sou de Jesus, faço parte do reino de Deus, então eu tenho a unção de José. Tudo que eu colocar minha mão, eu não tinha chegado ainda nem em Deuteronômio, mas eu falei assim, epa, eu tenho essa unção aqui. Então aí eu sempre dizia isso assim, né? Tudo que eu faço vai prosperar, tudo que eu faço vai prosperar, tudo que eu faço vai prosperar, tudo que eu faço. E assim, né? Assim tem sido em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, eu falo assim, eu tenho a bênção do Senhor na minha vida. Eu tenho a mesma unção de José. Irmãos, né? Tome posse daquilo que é bênção, né? Que Deus mostra aqui. Tome posse na sua vida. Não importa, meu irmão, se você foi contratado só para fritar ovo. A partir de você, o ovo, irmão, virou um filé mignon, né? O ovo virou um filé mignon. Por quê? Porque a tua mão é abençoada. Porque tudo que você faz, irmãos, né? Tudo que você faz tem a bênção do Senhor, né? E tinha uma frase que eu usava muito: quem anda comigo prospera. E um dia eu passei uma experiência lá na nossa antiga sede. Eu fui auxiliar lá por muito tempo. Vamos lá que a gente vai terminar. Deixa eu contar um testemunho meu. E eu já tinha lido sobre, né, essa parte da Bíblia. E todo dia eu declarava, obrigado, Senhor, porque tudo que eu faço dá certo, porque a tua mão está sobre mim, quem anda comigo prospera. E eu sempre falava, né, quem anda comigo prospera, quem anda comigo é abençoado, né. E eu passei algum tempo lá auxiliando na cozinha, né, no tempo que eu fui tinha muitos auxiliares, sendo preparado para ser pastor. Eu tinha abandonado a vida secular, né, por ordem de Deus, viu, irmão? Não foi por ordem de homem nenhum. Homem nenhum me deu sugestão, homem nenhum falou assim, eis que Deus está me revelando que você é fulano, né? Não. Tudo aqui na ordem de Deus. Deus tinha me dado palavra, Deus estava ali todos os dias falando o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha, né? Então, eu lembro que eu estava na cozinha e eu falava para a irmã Maria é uma obreira, né? Já bem senhora que está lá na nossa sede. E a irmã Maria, eu falava assim para a irmã Maria, eu fui auxiliar ela na cozinha, né? Eita, irmã Maria, agora só tem uma companheira de fé por alguns dias, algum tempo, né? Não sei quanto tempo vai ser, mas fui designada para lhe auxiliar. E olha, irmãos, quando Deus me chamou para servir, Deus já tinha me dito que eu seria pastora. E tem gente que é assim, né? Que Deus diz que você é advogado. Sim, mas você não está exercendo ainda a função, né? Deus ainda não te exaltou porque Deus está te preparando. Você tem que estudar. Mas tem gente que é assim, né? Coloca um salto, nem é ainda, mas coloca um salto, coloca né? E onde vai quer ser servido. Esqueceu que Jesus nos chamou para ser servo. Aquele que quer ser maior, ele tem que ser menor, ele tem que servir ao outro. E eu sempre ajudando a irmã Maria, eu falava para ela essa frase, né? Quem conhecer ela, hoje é quarta-feira, né? Culto da família, você pergunta à irmã Maria, a pastora Tânia falou da senhora hoje, quem anda com ela prospera, que ela vai rir dessa frase. Eu dizia para ela, quem anda comigo prospera. E ela se irritava e eu não via, né? Aí irmã Maria, vai dar tudo certo, quem anda comigo prospera. E um dia ela ficou irritada. Irmã Tânia, não sei o que foi, irmã. É quem anda com Deus ou quem anda com a senhora? Não, quem anda com Deus e quem anda comigo, porque eu sou serva do Senhor e eu tenho a convicção de que quem anda comigo prospera. Aí ela, porque cada dia a senhora fala, mas é verdade, a palavra diz, eu tenho uma bênção, então quem anda comigo prospera, mulher. Deixa de ficar nervosa.
E um dia aconteceu um fato, irmão, que eu fiquei rindo. A irmã Maria estava passando uma situação lá financeira e o celularzinho dela era bem veinho, o bichinho, só vivia falhando. E na época o pai dela baixou o hospital e ninguém conseguiu falar com ela. Ninguém, irmãos, né? Naquele dia nem nessa situação parece que não tinha o número da sede, eu não sei o que foi. Eu sei que quando ela foi a última a saber, a coisa já estava tudo organizada. Mas ela pegou gás, né? E eu estava catando feijão, né? Estava lá sentada, catando feijão. Pastora, você tinha chamado para quê? Pastora. E estava fazendo o quê? Auxiliando, sendo auxiliar na cozinha, catando feijãozinho com muita alegria, abençoando aquele lugar. E aí a irmã Maria ficou nervosa. Bateu o telefone, aí foi lá, marchou, trancou a porta da cozinha com a chave, e aí eu olhando por cima, assim, catando meu feijãozinho. Eita, Jeová, o bicho pegou, o que será? Aí ela falou assim, Senhor, eu quero falar com o Senhor aqui. Eita, Senhor, abre os ouvidos, que a tua serva vai falar. E eu só na concordância. Aí ela falou assim, Senhor, isso é uma vergonha, eu sou tua serva, tarará, meu celular velho, tarará, eu só fico herdando o celular velho da minha filha compra um novo para ela e me dá o velho. Que serva sou eu, Senhor? E tarará, mas ela, aí eu falei assim, Deus, ela tem razão, tá com o resto. E o Senhor disse que a gente vai comer o melhor, ela tá comendo pior. Ela tem, isso eu falando aqui, irmão, catando feijão e falando com Deus, ela tem razão, não está de acordo com a tua palavra, não. E aí eu falava, né, tua palavra diz isso, diz isso, diz isso, e ela falando e eu argumentando com o Senhor, né? Aí ela extravasou, né, acabou, pronto, já disse que eu tinha que falar com o Senhor. Pronto, Senhor, ela já colocou os argumentos, agora o Senhor julga essa causa aí. Né? Aí fiquei, eu disse, amém, irmã, Deus já ouviu, tá certo, já deu tudo certo. Quando foi no outro dia, irmão, eu estava no mesmo lugar fazendo alguma coisa, no outro dia, né? Aí chega ela com um sorriso desse tamanho. Irmã Tânia, tem umas boas novas. Glória a Deus, irmã. O que foi que aconteceu? A senhora viu ontem que eu estava aqui em juízo com o senhor? Vi, estava até em concordância com a senhora aqui, falando com Deus. A senhora falando e eu em concordância. Porque a senhora sabe, né? Quem anda comigo. Aí ela disse, aí tirou um negócio, um papel de presente, uma caixa. Irmã Tânia, eu fiquei sem acreditar. Quando eu cheguei em casa, minha filha, minha mãe, lembrei da senhora hoje, comprei algo. E ela comprei um celular novo. Eu falei assim, tá vendo aí que quem anda comigo prospera? Eu fiquei assim, Deus, eu não sei quem que se ouviu, se foi o argumento da irmã ou se foi eu na intercessão ali, né, falando com ele. Ela tá certa, né, porque nós somos chamados para comer o bem nessa terra. Então, irmão, onde você estiver, seja um canal de bênção. José era desse jeito. A mão do Senhor estava sobre José. A mão do Senhor está sobre a sua vida, se assim você crê. E tudo que você fizer tem que prosperar. Tudo que você fizer tem que abençoar quem está do seu lado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pode ser no campo, pode ser na cidade, aonde você estiver, irmão, por onde você passar, aquele lugar não pode ser o mesmo. Por isso que eu tomei posse disso. Porque José estava na casa de Potifar, a casa de Potifar não foi mais a mesma. A casa dele prosperou. Por quê? Por causa de Potifar? Não, por causa da bênção que estava sobre José. José foi para o cárcere. O cárcere é um lugar de sujeira, né? Onde as pessoas são largadas ali. E ali ficam os murmuradores, ficam as pessoas que não querem mais nada com a vida. O cárcere, irmãos, né, melhorou em toda a visão. Por quê? Por causa da mão de José, por causa da bênção de José. Então, aonde você estiver, meu irmão, tem tempos que a gente vai estar em lugares altos. Mas tem tempo que a gente vai estar em um lugarzinho, pronto, Senhor.
o Senhor me trouxe aqui, foi para abençoar esse lugar. O Senhor me trouxe aqui, foi para abençoar as pessoas desse lugar. E eu vou exercer esse poder aqui, porque o Senhor está comigo. Amém? Em nome de Jesus. É desse jeito. A vaca vai dar mais leite. Em nome de Jesus. Porque tudo que você fizer vai prosperar. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou por esse tempo que nós estamos aqui lendo a tua palavra e abençoando vidas, meu Deus. E despertando esses homens, essas mulheres, as pessoas que estão ouvindo agora presencialmente, as que vão ouvir depois, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que essas pessoas elas se vejam como elas precisam se ver, como filhos de Deus, como servos dos Deus Altíssimo, como pessoas que vieram para abençoar aonde elas forem, seja numa cozinha, seja, meu Deus, numa loja, num comércio, seja, meu Deus, até lá na prefeitura. O Senhor não nos coloca nos lugares para concordar com erros, para concordar com aquilo que o diabo quer. O Senhor nos coloca em lugares estratégicos para a gente ser uma bênção, para a gente falar a verdade, andar na verdade, para não ter, meu Deus, para que a riqueza que vem sobre nós seja lícita e não ilícita, porque nós somos testemunhas de Cristo. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, essa unção que estava sobre José é a unção que está sobre cada cristão, sobre cada servo de Deus que assim crê, que assim declarar. Então, abençoa, meu Deus, esse meu irmão, essa minha irmã, o trabalho deles, tudo que eles se colocarem à mão, que eles declarem a bênção do Senhor, que nós possamos achar graça diante das pessoas, meu Deus, não só, Pai, daquelas que possam nos ajudar, mas também daquelas, meu Deus, que precisam ser ajudadas, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos chamados para ser cristãos, parecido com Cristo. Ah, meu Deus, que essa bênção, que essa unção esteja sobre esse meu irmão, essa minha irmã, meu Deus, sobre a casa dela, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre ti e através de ti, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, seja uma bênção, porque Deus te chamou para isso. Fui. Deus te abençoe. Amém, tia Neide. Amém, irmã Ivete, irmã Mari. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos aqueles que conseguiram ficar até agora. Irmão Roberto, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, nesta bate-hora, porque a jornada de José continua. E é para reinar, em nome de Jesus. Você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer, em nome de Jesus. Olha, a Thalita tá aí, cheiro, tá se aproximando, hein, Thalita? Tá se aproximando. Olha, a Carol tá aí, Deus abençoe, irmão Almir, graça e paz. Fui!